Saúde, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma semana se inicia e nós aqui, mais uma vez, para crescermos no conhecimento e na graça. Amados, nós crescermos no conhecimento é muito importante, porque crescer no conhecimento significa enxergar, ver coisas que o mundo natural não nos mostra, a pessoa natural sem Deus não vê. Deus não é exclusividade de uma denominação, de uma religião. Não, Deus, ele é grandioso, ele está para todos quando o seu Filho, Jesus Cristo, veio até essa terra para morrer por toda a humanidade que nele crê. Ele não fez acepção de pessoas, de cor, de raça, de etnia, nada disso. Ele veio para morrer por toda a humanidade que nele crê. Sabe, amados, por cegueira, a grande maioria das pessoas, e até mesmo nós, antes de conhecermos Jesus, não é? É uma ignorância que nos prendia à crendice ou então propriamente a uma falta de fé. E sabe, amados, isso é bíblico, porque em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, existe uma força, amados, para nos deixar cegos das verdades eternas que só encontramos em Deus. Sabe, amados, o maior cego não é aquele que perdeu, de fato, a sua visão, né? Realmente é muito difícil para alguém não poder ver, né, o dia amanhecer. Mas, a despeito de que ele não veja o dia amanhecer por falta de olhos, né, físicos para enxergar, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Independente de enxergar ou não, a misericórdia de Deus se renova. Independente de nós crermos no sacrifício de Jesus ou não, o sacrifício de Jesus foi feito para todos nós. Cabe a nós crermos. Cremos em muitas coisas estranhas, cremos em palavras que algumas pessoas lançam sobre nós, palavras verdadeiramente maldosas, né? Pouco caso, e nós cremos que aquela pessoa, né, nos ofendeu. Será que ela tem razão? Será que eu estou dando margem para isso? Pode ser que sim, mas a grande maioria não. As pessoas, elas têm uma cegueira espiritual tão grande que elas não veem que elas estão magoando as outras e que tudo que se semeia colhe. E depois, quando estão colhendo, diz: oh, por que isso aconteceu? Então, amados irmãos, a maior cegueira não é daqueles que não têm os olhos físicos para ver, mas é daqueles que não têm os olhos espirituais para realmente enxergar. Nós vemos uma passagem bastante interessante em Marcos, capítulo 10, né? E, aleluias, aqui está a Bíblia, lerei para vocês. Aleluias, amém? Minha Bíblia já é bastante usada, graças a Deus. É manuseada porque é uma espada, é uma ferramenta, não é? Importante para nós que cremos. Então, em Marcos capítulo 10, versículo 11, a cura do cego de Jericó. Esse homem, amados irmãos, era de fato cego.
Ele era cego e mendigava. Ele, na sociedade no qual ele vivia, em Israel, ele tinha autorização de mendigar pela sua condição física, não é? De não enxergar, da sua deficiência nessa situação, e ele era concedido a esse uma capa. Então, quando a pessoa estava ali em um canto, estender a mão, me dá uma ajuda, por favor, com aquela capa o autorizava, né? E as pessoas que se sensibilizavam, dava alguma coisa e outros passavam de largo, mas não tinha por que reclamar, porque ele era autorizado, ele tinha uma capa, e aquela capa autorizava ele estar naquela mendigância. Coisa terrível, não é? Uma capa de Satanás. Mas uma coisa eu digo, o Senhor chega nas nossas vidas de uma forma inesperada, mas nós precisamos estar atentos. Este cego, quando viu um burburinho, quando viu uma movimentação, um piseiro de pessoas, de vozes e tudo vindo da direção, ele quis saber quem é que estava vindo, né, para fazer aquele tumulto, aquele piseiro, não é? Disseram, não, é Jesus de Nazaré. E esse cego da vista não era cego do espírito. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não faltou os que quiseram silenciá-lo. Para, você está incomodando, que é isso? Deixa o Senhor passar tranquilamente. Quantos que, vendo uma situação tão difícil como a sua, como a minha, como de qualquer um que somos humanos e vivemos, nos vê clamando, nos vê chorando e diz, não chore não, você é uma pessoa que está incomodando, né, nos sensibilizando de uma forma negativa. Amados, amadas, não se dê por vencido por essas pessoas, porque muitos dos que estavam acompanhando o Senhor Jesus não viu nele o potencial de cura de suas almas, de suas aflições, de seus medos, ou até mesmo de suas doenças e deficiências, como aquele cego viu. Então vamos ver aqui um pouco desta palavra. A cura de um cego de Jericó. Capítulo 10, versículo de 46 a 52. E foram para Jericó quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então eles foram para Jericó. Eles quem? Jesus, os seus discípulos e toda aquela multidão que, sabendo que ele fazia maravilhas, o acompanhava. O mendigo Bartimeu, né, ouviu que era Jesus, o Nazareno, e pôs-se a clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amados, quantos de nós precisamos clamar? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendia para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Olha, ele chamou a atenção do Senhor. Os gritos dele não foram em vão. Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Talvez seja aqueles mesmos que diziam, cala-te, você está incomodando, né? Mas quando Jesus deu atenção, eles logo foram correndo lá dizer, olha, Senhor, eu estou te ajudando, eu estou fazendo a tua obra, né? Vou chamar o cego. Tenha bom ânimo, ele está te chamando. Aleluias. Levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa,
levantou-se em um salto e foi ter com Jesus, lançando de si a capa que autorizava ele permanecer na pobreza, na ignorância, na cegueira. E ele, com tanta certeza e fé em Jesus Cristo, lançou fora a capa. Não pensou, não, eu vou dobrar a capa, deixar em um cantinho, porque, olha, se não der certo, eu tenho o plano B. Desta forma, as coisas não funcionam com Deus, amém? Ele lançou fora a capa, a autorização de ser mendigo, a autorização de ser um miserável. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Jesus não percebeu que ele era cego? Mas Jesus perguntou, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, eu quero tornar a ver. Se ele quer tornar a ver, é porque um dia ele viu, não é? E, por alguma circunstância, ele perdeu a visão. Então Jesus lhe disse, vá, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. E imediatamente tornou a ver. Amados, amadas, glorificado seja o nome do Senhor. Quantas vezes estamos cegos para tantas situações? Passamos por tanta aflição, medo, temor por dentro, né? Medo por fora, e não abrimos os nossos olhos espirituais de que nós precisamos buscar alguém além de nós, além da nossa capacidade, não é? Precisamos realmente procurar aquele que pode nos trazer uma resposta. Amados. E muitos arautos de Deus estão mandando as mensagens, olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma a tua vida de um cego, pobre, nu, miserável, em um homem, uma mulher que realmente glorificará o nome dele. Eu não creio. Eu prefiro ficar nesta capa, revestido da minha dúvida, da minha incredulidade, do que buscar a Deus. É muito difícil. Amados irmãos e irmãs, saiba que o Senhor está de braços abertos para todo aquele que o busca. E todo aquele que o busca com sinceridade o encontrará. O Senhor é Deus, Criador do céu e da terra e de cada um de nós. Ainda quando estávamos no ventre de nossa mãe, como uma substância informe, o Senhor já havia escrito todos os dias das nossas vidas. E Deus sabe de todas as coisas, porque Ele vê a nossa vida do final para o início. Amados, se Deus vê todas as coisas, por que então, aleluias, nós passamos por tanto sofrimento? Por que Ele não intervém? Amados, o Senhor lhe deu a opção, o livre-arbítrio de fazer escolhas. Muitas das suas escolhas erradas te levam para muitas situações difíceis. O Senhor, Ele está sempre pronto a, através do seu sincero arrependimento, e realmente voltar para baixo das asas do Altíssimo. Deus colocou em cada um de nós, em todos nós, uma consciência do certo, do errado, do que se deve e não se deve fazer. As pessoas muitas vezes se justificam, eu não sabia. Será que não havia uma luz piscando na sua consciência que certas coisas eram erradas? Mas, às vezes, fez uma, fez duas, fez três e não teve consequência, pensa que vai viver a vida inteira assim. Mas um dia a conta cai, um dia a conta chega e é necessário prestar conta de determinadas atitudes e posturas da vida. Amados, o Senhor te ama. O Senhor, como abriu os olhos do cego Bartimeu, Ele abre teus olhos também. E você pode me dizer,
Ah, Nancy, eu não sou cega, eu não sou cego. Glória a Deus. Se você diz que não é, você se torna indesculpável, não é? Deus perdoa o tempo da ignorância. Se você, na cegueira da sua ignorância, da sua incredulidade, diz que não é cego, então você realmente se faz culpado. Mas se você diz, Senhor, 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 tem misericórdia de mim, pobre, miserável, nu, cego, que não consegue ver as suas grandezas, a despeito da natureza se mostrar. Um dia declama para outro dia, uma noite para outra noite, mostrando a glória de Deus. Todos aqueles que não veem a grandeza, a bondade, a misericórdia, o socorro de Deus, é porque estão cegos. É porque estão procurando algo em que realmente seja visível, palpável, né? Seja físico, e nada disso vai trazer a iluminação, a paz que transcende todo e qualquer entendimento. Amados irmãos, as coisas espirituais se discerne, aliás, espiritualmente. Mas para que você comece a ter discernimento e cresça no conhecimento e na graça, o primeiro passo é reconhecer que você é um pecador miserável, pobre, cego e nu, e que precisa de um Salvador. O Senhor Jesus é tão grande, maravilhoso, que nós vemos que crente ou incrédulo, não é? Ele está regido por um calendário que é antes de Cristo e após Cristo, depois de Cristo. Cristo foi algo tão marcante, tão importante, um divisor de águas, que nós vivemos no ano em que realmente, aleluias, houve a divisão do nascimento à morte de Cristo, não é? Nós vimos que ele revolucionou a humanidade, trazendo uma mensagem do Evangelho da Paz, né? Todos aqueles que nele creu jamais foi confundido ou envergonhado. Precisamos crescer no conhecimento e na graça e saber que ele é Senhor. E nós não devemos chegar a Deus e dizer, eu quero, eu faço, eu aconteço, eu posso. Não. Nós devemos crer que o Senhor pode, faz e acontece. Uma vez que nós dissemos, Senhor, tenha o senhorio sobre mim. Que o Senhor seja Senhor da minha alma, da minha vida, das minhas opções. Não me deixe, aleluias, vir a realmente por presunção, orgulho, vaidade, ego, atrapalhar a tua grande obra em minha vida. Sabe, amados, coisa triste é aquele que está caminhando para Cristo e depois deixa o mundo, não é? As ilusões, os seres humanos o confundir. Aquele que pegou o arado do Evangelho, o arado do crescimento espiritual, o arado realmente de dar verdadeiramente testemunho de Deus em sua vida e olha para trás, não é digno do Senhor. Muitos sofrem e perguntam, nossa, como uma determinada bênção ou uma determinada situação está demorando tanto em minha vida. Essas situações geralmente são postas em nossa vida para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos verdadeiramente largar os pesos que são excedentes e verdadeiramente buscar o que é real, que é a justiça de Deus, né? Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e o resto, e tudo nessa vida é resto, vos acrescentarei por acréscimo da minha misericórdia. Amados, Deus te ama. Te ama de uma forma tão grande que ele mandou seu Filho Jesus Cristo derramar até a sua última
gota de sangue e dizer, está consumado. Pagar o preço que eu, você, não teríamos condições de pagar. Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Ele quer que verdadeiramente você viva as maravilhas que Ele escreveu no livro da vida, antes mesmo de você nascer, antes de você ter vivido algum desses dias. E esses dias são dias de vitória. Mas, naturalmente, amados irmãos, não sejamos infantis. Saiba, amados irmãos, que quanto mais você busca o Senhor, mais oposição do inimigo da sua alma você terá. Aí você diz, então eu não quero buscar a Deus. Então você vai ficar entregue, vai ficar à mercê do inimigo da sua alma. Porque a palavra de Deus diz, resisti a Satanás e ele fugirá de vós. E, amados, às vezes temos que resisti-lo durante um bom período. Mas ele fugirá de nós porque está escrito. Está escrito que Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário, mas ele é um mentiroso e ele quer te assustar. Quer te assustar te dando um laudo de doença, ou te dando um desemprego, ou te dando realmente uma situação de vergonha e constrangimento. Mas busque o Senhor. Não se afaste do Senhor. O Senhor tem muito para lhe oferecer, lhe ensinar e lhe conduzir. Bartimeu era cego. Era cego ou ficou cego, né? Porque ele disse, quero voltar a ver. Mas ele não perdeu a esperança de encontrar realmente uma resposta para essa cegueira física, porque ele enxergava espiritualmente. Que você, nesta manhã, venha enxergar o poder e a graça e a misericórdia de Deus na tua vida. Saber que o Senhor é Deus, que Ele é galardeador, presenteador daqueles que o buscam. O busque em primeiro lugar, comece orando, comece agradecendo, louvando, ponha nos pés do Senhor os seus fardos, porque o único fardo que devemos carregar é realmente vivermos abaixo do Altíssimo, porque esse fardo é leve e suave. O Senhor, Deus, tem amor especial por você que me ouve. Não faz acepção de pessoas. Quer tirar a sua cegueira. Quer fazer uma aliança contigo. Então você saiba que nós temos que ter convicção que Deus pode fazer, que para Ele não há impossível, que estando dentro da vontade de Deus o que queremos, Ele pode realizar na nossa vida, porque a palavra de Deus nos diz que Deus tem prazer de fazer, a nós nos alegrarmos nele, conceder os desejos do nosso coração. Amados, Deus quer fazer uma grande aliança com você que ainda não o conhece, com você que o conhece, mas não tem levado muito a sério. Em Êxodo 19, versículos 5 e 6 é dito, agora, se me obedeceres fielmente e guardardes a minha aliança. Essa aliança é a palavra, é realmente os princípios de Deus. Então, se você guardar a minha aliança, você será o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, você será para mim um reino de sacerdócio e uma nação santa. Você, eu. Deus nos conhece pelo nome. Deus nos conhece pelo nome. Deus vê o nosso deitar e levantar. Ele não está indiferente à sua dor e à sua aflição. Creia, espere, confie, porque o Senhor tem grandes e maravilhosas coisas para você. Peça nesta semana,
nesta manhã, Senhor, abra os meus olhos espirituais. Dai-me a ver a tua grandeza. Dá-me a coragem de tirar de sobre mim esta capa de mendigância, de realmente uma pessoa que vive de favores de outros, vive sempre se queixando, sempre se sentindo vítima. Tire a capa do vitimismo, tire a capa da fatalidade, tire a capa da falta da fé. Amém? Cresça no conhecimento da graça. E como crescer no conhecimento e na graça? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para os nossos passos, é luz para os nossos caminhos. Amados, hoje, por enquanto, ainda não temos impedimento ou restrição de ler a palavra, de pregar a palavra. Mas, amados, o mundo está caminhando de uma forma tão terrível. E quantos cegos espiritualmente estão apoiando tantas coisas? Vemos o nosso país se desmoronar. Dívida bilionária que vai refletir na economia de todos. E mesmo assim, as pessoas, graças a Deus que não são todas, aplaudem uma situação dessa. Achando que hoje eu tenho o meu salário, seja empregado, seja aposentado, tenho uma aposentadoria, tenho um salário, para mim está tudo bem. Não está não, amado. Um país sem justiça, um país sem uma governança realmente íntegra, reta e temente a Deus, realmente é uma ruína para todos. Todos estão dentro do mesmo barco. Aleluias. Amados, oremos pelo nosso país. Oremos em primeiro lugar para que nossos olhos espirituais sejam abertos, para podermos orar por qualquer outra circunstância, enxergando no mundo espiritual e realmente elevando ao Senhor as nossas petições. Que Deus possa te abençoar abundantemente nesta manhã, dando a você, aleluias, o discernimento, a visão espiritual tão necessária para você caminhar sobre essa terra. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar e depois vamos receber a bênção que está em Números. Deus de mistério, Deus de graça, em oração nos levantamos em favor de todos esses que nos ouvem, independente de onde estejam, as situações que passam, a condição que tenha. Pai, abra seus olhos. Abra os seus olhos espirituais e mostre a eles que nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos sobre essa terra. Ninguém ficará sobre essa terra como semente. E todos nós nos apresentaremos no trono branco do Senhor para verdadeiramente respondermos por cada ato, palavra e omissão. Abençoe cada um desses. Dai temor e tremor, sabendo que a eternidade é um tempo muito longo para viver em sofrimento e longe de Deus. Porque aqueles que não têm Jesus Cristo como um único e verdadeiro Salvador, não têm o passaporte carimbado para quando chegar o dia de ingressar na eternidade, ouvir de Deus: seja bem-vindo, meu servo e minha serva. Regozijai-vos comigo, entrai no meu reino. Deus de mistério. Abençoa cada um. Senhor, o Senhor conhece as causas em que essas pessoas, irmãos, amigos, ouvintes, estão passando. Satanás usa dessas causas para verdadeiramente os prender em trabalho contínuo, sem descanso, em falta de recurso, dinheiro. Satanás quer prender essas vidas
para ficarem ocupadas e não lhe buscar. Que o Senhor possa, verdadeiramente conhecendo o coração de cada um, e eles se voltaram sinceramente para ti, dar para eles o escape e a solução. Abençoa, Deus, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, cada um deles, e que essas bênçãos sejam materializadas em suas vidas, e que eles sejam testemunhas vivas do teu poder e da tua glória. É em nome de Jesus que eu oro por cada um deles, em nome de Jesus, amém. A bênção está em Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que todos os amados irmãos, amigos, fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amados, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, que você possa se inscrever. Se inscrevendo, possa, ao ouvir a mensagem, mandar para os seus contatos, mandar para a sua igreja, para os seus amigos, parentes, enfim, fazer a obra. Porque um cava, outro semeia, um agoa, mas quem faz crescer é o Senhor. E o galardão de todos que estão neste processo é o mesmo. Todos receberão da mesma forma da mão do Senhor. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.